Olá, pessoal, bem-vindo à nossa live de quarta-feira ao meio-dia, tá? Essa live agora está tá acontecendo aqui no nosso YouTube, tá bom? Se você ainda não está inscrito no meu YouTube, se inscreva no canal, assim toda vez que essa live sair, você vai ser avisado, tá? Fica mais fácil de você lembrar, tá bom? Bom, hoje o tema da nossa live é anatomia contemporânea e estresse oxidativo. Desde que eu fiz o meu último curso de dissecação em Londres, com o John Shark e equipe, eu me fascinei, me dei conta de como a visão da anatomia mudou. E aí eu dei o nome de anatomia contemporânea. Inclusive tem até o curso que eu lancei, certificação de anatomia contemporânea, porque é uma visão, gente, que eu gostaria de mostrar cada vez mais para vocês o quão importante ela é para nós que trabalhamos com o movimento. Então, baseado nos saberes da anatomia contemporânea e nas aulas de dissecação, hoje vamos falar um pouco sobre o quadrado lombar. Bom, existe alguns mitos sobre o quadrado lombar. Na dissecação, eu fiz a dissecação com o Gil e depois com o John. Nem sempre o quadrado lombar é quadrado. Algumas vezes ele pode ter um formato triangular, tá? E essa é uma tecla que o Gil sempre bate, ele fala, por que a gente chama de quadrado, né? Se na maioria das vezes a gente pode encontrar um formato mais para triangular. Mas ok. Outra coisa que a gente percebe quando a gente vai fazer a dissecação é que esse músculo ele é muito profundo e muito em contato ali com as primeiras vértebras lombares, os processos transversos de L1 até a L4. Na literatura, a gente encontra falando assim que o quadrado lombar ele vai até a 12ª costela. Mas, gente, na maior parte das vezes, pelo menos nos cadáveres que a gente viu, não está na 12ª costela. Quem está indo até a 12ª costela, e que até pode ser responsável pelo posicionamento dessa costela, está mais baixo ou não, são os oblíquos, externo e interno. Como o quadrado lombar está mais para a parte medial, ele muitas vezes ele não chega até a 12ª costela, mas ele chega até L1, tá? Então, às vezes, quando a gente fala na clínica que essa 12ª costela está mal posicionada, isso é devido ao quadrado lombar, a gente tem que repensar e talvez ressignificar, porque na maior parte das vezes, isso se deve aos oblíquos, externo e interno, tá? E não ao quadrado lombar, efetivamente. Outra coisa que a gente percebe é que o transverso do abdômen vem vindo e a fáscia do transverso do abdômen vai forrar o quadrado lombar. Então, tem até alguns anatomistas renomados que falam que o quadrado lombar deveria fazer parte da musculatura abdominal e não da musculatura que a gente fala que é do tronco, né, da coluna, mas mais da parede abdominal, por conta dessa fáscia do músculo transverso que a recobre, tá? Então, esse é um outro aspecto importante também para a gente pensar e raciocinar acerca desse saber. Bom, quais são os ligamentos que passam próximos ou mais ventralmente ao quadrado lombar? O ligamento não, quais são os nervos que passam ventralmente ao quadrado lombar? Então, nervo subcostal T12 e ramos anteriores dos nervos espinhais de L1 a L4. Quais são as vísceras que estão muito próximas ali ao quadrado lombar? Também na parte mais ventral. O intestino, o diafragma para cima e o rim. Então, essas três vísceras estão em íntimo contato com o quadrado lombar. Intestino, diafragma e os rins. É importante a gente ter essa noção de espaço
e de com quem que esse músculo está próximo, tá? E se você for pensar, quando a gente estudou anatomia, por exemplo, eu estudei anatomia há 30 anos atrás, a gente não via essa relação músculo-esquelética com vísceras. E hoje isso é fundamental, e ao longo dessa live você vai entender por que isso é tão importante. Qual que é a função do quadrado lombar? A função do quadrado lombar é estabilizar, né, a nossa coluna, né, e também auxiliar principalmente nos movimentos laterais. Agora, vamos fazer um raciocínio. Se esse quadrado lombar, nessa pessoa, vai até a 12ª costela, se ele está lá na 12ª costela, ele está assim, ele vai ser um músculo que vai ajudar na expiração. Se a gente for pensar naquilo que a gente aprendeu sobre os limites fisiológicos do corpo, se ele estiver aqui na 12ª costela, você concorda comigo que ele vai ser um músculo que vai participar da respiração e vai impedir que, durante a inspiração, as suas costelas façam isso? Porque ele está lá na 2ª costela. Então, ele é um músculo que vai fazer um stop na inspiração, pode ser muito exagerada, ou na elevação e abertura exagerada das nossas costelas, tá? Então, esse também é um raciocínio que vem muito da anatomia contemporânea. É a gente pensar na atuação desses músculos como limitador de alguns movimentos, tá? Vamos seguir. Bom, e aí, gente, deixa eu ver se eu falei tudo aqui para vocês do que eu queria abordar sobre o quadrado lombar. Falei tudo. Agora vamos falar sobre o estresse oxidativo. Bom, estresse oxidativo, a gente ouve muito falar que ele é responsável por várias doenças, né? Aterosclerose, Alzheimer, aumento da pressão, doenças cardiovasculares em geral, infarto, derrame. Então, assim, tipo, ele é o vilão, né, do nosso organismo. Vários autores, inclusive um autor muito famoso chamado Burton, que fala sobre gravidez e exercício e estresse oxidativo, eles falam que durante a gravidez a gente tem um aumento do estresse oxidativo, né? E quando aumenta o estresse oxidativo no nosso corpo, a gente tem a liberação de uma substância chamada ROS. E esse acúmulo dessa substância, ele não é benéfico para o nosso corpo. E quem é, muitas vezes, responsável por esse aumento do estresse oxidativo e por esse acúmulo e liberação dessa substância ROS é a placenta, tá? Então, aí o que o corpo faz? O corpo nosso é inteligente. Se o estresse oxidativo aumentou, ele começa a arranjar mecanismo para fazer o quê? Para equilibrar a balança de estresse oxidativo e substâncias antioxidantes. Então, o corpo fica nessa batalha para trazer a balança para um equilíbrio e não ficar desse jeito, ok? Então, o que acontece? A gente já sabe que o exercício é uma ótima fonte para a gente auxiliar no equilíbrio dessa balança. E várias pessoas expertas em movimento já têm falado muito, né, sobre a importância do exercício durante a gravidez. Já foi, pessoal, a época de que se falava que não pode fazer exercício durante a gravidez. Não existe contraindicação. Existe você saber que fase a gravidez se encontra e colocar os exercícios adequados, mas não existe mais essa história de que não pode se exercitar, né? Já foi, tá? Se você ainda está nessa, você tem que estudar um pouquinho mais, tá bom? Vamos seguir. Uma pessoa que fala muito sobre gravidez e sobre exercício é a Cláudia Heringer, tá bom? Sigam ela, porque ela estuda só isso, ela fala muito disso com muita propriedade. Bom, vamos seguir. Então, vamos pensar o seguinte: o exercício é um fator chave
para a gente conseguir lidar com esse aumento do estresse oxidativo. Então, o exercício vai ser um fator que vai combater, que vai ajudar a combater esse acúmulo de estresse oxidativo no corpo. Vamos pensar o que acontece no primeiro trimestre de uma gravidez. Então, vamos começar a falar agora sobre as alterações corporais durante a gravidez. No primeiro trimestre, o que acontece? A gente começa a ter, vou falar da parte visceral, tá? A gente começa a ter uma pressão maior no quê? Na bexiga, né? Por isso que a mulher começa a ir mais vezes ao banheiro. O útero começa, obviamente, a alterar a sua forma, certo? Depois começa a ter uma alteração do posicionamento dos intestinos, né? Do small intestine e do sigmoide. Depois começa a aumentar o tônus dos flexores do quadril, né? Dos eretores da coluna, porque a barriga vai ganhando em volume. Quando a barriga ganha em volume, o diafragma também ele vai se alterando no posicionamento, ele vai subindo. E quando ele sobe, ele vai mudar, muitas vezes, o padrão respiratório, né? E ele também vai mudar a parte dos volumes residuais que ficam no nosso pulmão, certo? Outra coisa, com o aumento dos seios, né, a gente também tem uma maior tensão na musculatura da região torácica, a gente começa a ter também aí uma alteração de postura, né, e essa fáscia tóraco-lombar, ela vai sendo cada vez mais solicitada, né. No final do segundo semestre, a pelve, ela vai mudar dessa báscula posterior para uma báscula anterior, aumentando a lordose lombar, certo? E isso vai causar também toda uma alteração do tônus dessa fáscia anterior, que vai aqui em linha alba até o meu externo, né? Então, a gente começa a ver uma alteração, né, dessas condições para poder acolher todas essas mudanças no corpo de uma mulher grávida, certo? Então, a barriga que cresce, aumenta ali a pressão na nossa face tóraco-lombar, né? E, consequentemente, pode aumentar tônus ou alterar o nosso quadrado lombar. E aí a mulher também pode apresentar dores na região lombar. Outra coisa importante, gente, vários autores têm falado que o estresse oxidativo pode causar lesões teciduais, aumenta a inflamação do corpo, certo? E pode gerar dores, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Pensa nas suas vísceras, né? Então, as vísceras, elas vão tendo que se rearranjar, ocupar um outro espaço, porque está tudo mudando, e isso pode mudar a sua mobilidade e a sua motilidade. Só para a gente fazer um parêntese, para lembrar, inclusive tem uma aula que eu falo só sobre os movimentos das vísceras. Então, mobilidade é uma víscera se movimentando em relação a outra víscera. Então, vai haver uma alteração disso. Motilidade é o movimento intrínseco da víscera. Também vai ocorrer uma alteração na motilidade. Então, essas alterações dos movimentos viscerais podem gerar uma diferente interocepção, podem irritar as fibras tipo C, a aferência que sobe vai ser alterado e, consequentemente, a resposta que desce vai ser modificada, né? Então, aí a gente está vendo, então, uma alteração também acontecendo a nível de interocepção, tá? Importante a gente ter conhecimento disso. Vocês estão vendo quanta coisa vai se somando quando a gente pensa numa anatomia contemporânea?
que a gente passa, deixa de olhar só para uma coisa específica, isolada, e a gente começa a olhar o todo, o sistema como um todo. Fica claro aí para vocês, né? Bom, então a gente viu que mudando a movimentação, a mobilidade, a motilidade das minhas vísceras, eu posso alterar a informação aferente, consequentemente eferente, e consequentemente eu estou falando da minha interocepção que muda, tá? Outra coisa, vamos falar agora um pouco desse diafragma que sobe. Quando o diafragma sobe, ele vai alterar a tensão dos seus ligamentos, certo? Outra coisa que acontece, ele vai diminuir o volume da reserva expiratória e vai diminuir o volume residual do pulmão. Consequentemente, a gente pode mudar o nosso padrão respiratório. Quando a gente muda o nosso padrão respiratório, isso pode ter uma repercussão na motilidade das nossas vísceras, que a gente acabou de falar, tá bom? Então, tá vendo como uma coisa está ligada na outra, né? Outra coisa, a pressão intra-abdominal, ela também é alterada, né? Consequentemente, essas vísceras, elas podem estar mais comprimidas, né? E o Andrew Steele, pai da osteopatia, ele fala o seguinte: múltiplas disfunções dos órgãos reprodutivos ocorrem devido a uma retenção de fluidos corporais. Veja, quando a gente altera essas pressões internas do corpo, e a gente já teve uma outra aula falando dos 5 diafragmas, a gente vai alterar, consequentemente, a movimentação dos fluidos corporais. Essa pode ser uma das razões pelo qual a mulher grávida vai ficando mais edemaciada, ela vai retendo mais líquido. E quando a gente começa a reter mais líquido, segundo essa fala do Andrew Steele, pai da osteopatia, a gente pode ter uma disfunção, né? Principalmente nos órgãos reprodutivos. Então, é o que eu sempre falo nas minhas aulas. Conforme a gente vai aprendendo cada vez mais, a gente vai colocando mais links no nosso raciocínio. E isso faz com que aquilo que a gente via de uma forma assim, se amplie de uma forma assim, né? Então, é isso, sair dessa caixa e entrar numa perspectiva muito mais ampla. E essa perspectiva muito mais ampla vai te favorecer para diagnosticar, para tratar, para formular uma estratégia de exercício e assim vai. Então, é isso, pessoal. Hoje, eu queria deixar bem claro para vocês a riqueza que é a possibilidade da gente estudar anatomia contemporânea. A gente começou hoje a nossa live falando sobre o quadrado lombar, fazendo o raciocínio em cima do quadrado lombar, e aí a gente mudou para o estresse oxidativo, citando como exemplo a gravidez, e no decorrer da descrição do que pode acontecer com um corpo que está grávido, a gente pode mostrar, então, como isso pode alterar as vísceras, o seu sistema músculo-esquelético e provocar uma dor, né? Então, está tudo interligado. E eu acho que essa é a magia e isso é o que nos encanta tanto de estudar o sistema facial, tá bom? Muitas pessoas têm me perguntado sobre a certificação de anatomia contemporânea, que foi um sucesso total, um curso que fez um baita sucesso. Se você quer mais informações sobre esse curso, você vai olhar na descrição desse vídeo e ali estão as informações, tá bom? Então, gente, muito obrigada e até a nossa próxima live.
Espero ter contribuído e aberto aí para vocês curiosidades de investigar e um outro link aí que possa ser estabelecido na sua forma de pensar. Beijo, gente. Muito obrigada.